Bem, pessoal, cannabis para insônia. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Não tem um dia que eu venho aqui no meu consultório, né, que tem um paciente que não pergunte sobre cannabis. E eu vou explicar para vocês porque o cannabis é um remédio como outro qualquer. Passou pela liberação, autorização, né, do FDA norte-americano, a Anvisa aqui no Brasil, né? Então é um remédio que a gente conhece. Claro que como é um remédio que chegou na nossa realidade brasileira novo, ele gera, às vezes, uma polarização de sentimentos, né? Pessoas que adoram, que acham que é o melhor remédio, porque é natural, veio da planta, né? E pessoas que ainda não falam que vicia, que é uma droga, que não devia ser liberado. O que acontece? Esqueça esses dois extremos. Pense que é um remédio como outro qualquer dentro do arsenal terapêutico. Então, quando o paciente chega com esse pedido, Júlio, eu tô com insônia, eu quero tomar cannabis, como é que é isso do cannabis? Eu costumo explicar isso. Como qualquer outro remédio, ele passa por todo o processo de certificação, de validação, de estudos científicos e você começa a acumular evidências. Cannabis, por ser um remédio mais novo que chegou na prática médica, né, a maioria dos médicos, né, se for olhar a realidade do Brasil, a gente está falando que começa a comercializar em farmácia e tal, é uma história muito recente, né? Mas mesmo assim, quando a gente olha para fora, Estados Unidos e outros países, ele já é utilizado há algum tempo, em diversos contextos. Claro que às vezes tem uma briguinha dentro do meio médico, que é normal, ciência é assim, tem briguinhas mesmo, uma é às vezes apaixonado por um tema, outra faz parte da ciência, se acumula evidências, né? Tem sim um acúmulo de evidências suficiente para você dizer que ele pode ajudar sim na insônia, assim como ele pode ajudar na epilepsia como tratamento complementar, nem sempre é a primeira escolha, né? Na grande maioria das vezes tem remédios que são mais validados cientificamente para você tratar epilepsia, transtorno de ansiedade, e a insônia também vai no mesmo caminho. Mas normalmente é comum o paciente ter boa resposta nesse contexto. Às vezes o paciente tem transtorno de ansiedade, ele tem um insônia e tem dentro do cannabis um arsenal terapêutico que vai funcionar muito bem com ele, com baixo efeito colateral, vai ajudar ele a dormir. Lembrando, é um remédio de tarja preta, receita azul, tem um detalhe ou outro, né? Mas no geral, receita azul que vai te ajudar a dormir, ou seja, ele tem um risco de dependência e tolerância, assim como os outros remédios que são utilizados para dormir. Júlio, mas você não acha que ele é mais leve, ele é mais fraco? O médico vai analisar contexto a contexto, né? O Rivotril tem o seu papel, o diazepam tem o seu papel, né? O Stilnox tem o seu papel, e o médico vai olhar dentro do contexto para você qual é a melhor opção. Ou seja, não vai atrás de escolher remédio. Conversa com seu médico, coloca dentro das opções. Claro que o cannabis hoje em dia, para qualquer médico que você queixe de insônia, vai estar na cabeça dele uma das possibilidades de estar usando essa medicação para você, tá bom? Como um remédio novo, vão ter alguns com a prática no dia a dia que estão utilizando com mais frequência, como é meu caso. Vão ter pessoas que não utilizam tanto, os outros arsenais terapêuticos deles estão funcionando muito bem, e aí você vai ver caso a caso e no seu contexto qual tem funcionado melhor para você, tá bom? O objetivo desse vídeo é justamente te informar que o cannabis não é um remédio nem melhor nem pior, remédio como outro qualquer, e o médico vai olhar no seu contexto se precisa ou não precisa. Mas no remédio no meu dia a dia, eu estou fazendo esse vídeo por isso, que no dia a dia da gente médico hoje é um dos remédios que o paciente mais pede. E quando ele pede, eu falo assim, eu entendo, tá falando de tudo na TV, você tem colegas que tomam, foi um tema muito falado, mas bote na sua cabeça que é um remédio como outro qualquer, não é melhor nem pior, a gente vai analisar no seu contexto se precisa ou não, tá bom? Espero que tenha ajudado.